Olá, amigo, seja bem-vindo. Vamos iniciar agora o módulo Criando Jobs. Agora vamos falar mais em detalhes da criação do processo de jobs. Antes de começarmos, vamos dar um overview aqui, alguns componentes mais detalhados do job, né? Nós vimos até agora vários assuntos sobre jobs, mas hoje a gente vai entrar em alguns detalhes. Primeiro, o job ele é constituído a execução de etapas. Nós já vimos na criação de simples jobs a criação de um job para realizar um backup. Só que um job ele pode ser composto por diversas etapas e você vai criando de acordo com a sua necessidade cada uma das etapas. As etapas elas são encadeadas e executadas em sequência. Então, quando você inicia um job, ele sempre vai iniciar a partir de uma etapa que você define. Veja, não necessariamente é a primeira etapa. A gente vai ver como é que a gente configura isso daí. Em vias de regra, né, geralmente é sempre a primeira etapa. Mas você pode falar, Job, eu quero que você execute sempre a partir da segunda etapa. A primeira etapa é só uma execução, por exemplo, a partir do processo manual. Cada etapa elas são encadeadas sequencialmente após uma a outra e você define qual que é essa sequência. Eu posso partir da etapa 1 para a etapa 2, como eu posso partir da etapa 1 para a etapa 3, depende de como você configura. Vimos que cada etapa ela segue um fluxo quando acontece com sucesso ou quando acontece uma falha. No final, a última etapa, como praxe, ela geralmente determina se você diz que o job foi completado com sucesso ou não. Entretanto, depende muito da sua necessidade, da sua configuração. Você pode falar, por exemplo, que se a etapa 1 deu problema, ela finaliza reportando para o job que houve um problema e ela não dá continuidade nas demais etapas. Lembre-se, você que vai determinar. Eu posso dizer, por exemplo, que a etapa 2, caso aconteça alguma falha, direciona direto para a última etapa, certo? Veja, a primeira eu posso determinar que ela encerre o job e vai para e finaliza, ou como eu posso dizer que uma etapa, quando deu erro, vai para a etapa seguinte. Veja, tudo isso depende de como você configura, da sua necessidade, da sua regra de negócio. Vamos fazer um exemplo daqui a pouco que demonstra bem esse funcionamento. Eu posso dizer então que a etapa 3 também, quando dá um erro, ela vai para a última etapa. Você que determina essa sequência. Como também posso determinar que, assim que eu tiver todas as minhas etapas, se todas derem erros, eu finalizo, não dou continuidade e reporto para o job que aquela etapa foi finalizada com falha. Isso depende tudo das suas configurações, só estou mostrando aqui quais são as possibilidades de configuração das etapas de um job. Muito bem, feito isso, tendo esse entendimento, vamos entender agora um pouquinho da nossa agenda. Um job ele pode ser atrelado a uma agenda e essa agenda tem lá todas as configurações de periodicidade, frequência, de quanto em quanto tempo, quando começa e quando termina. Lembre-se, eu posso associar uma agenda ao job, como também não preciso associar a agenda ao job. Eu crio um job sem qualquer tipo de agenda. Eu posso fazer o start manual do job, eu posso startar o job quando acontecer um alerta, ou eu posso startar o job a partir da minha aplicação sob demanda. No caso aqui, vamos entender como é que funciona uma agenda. Eu posso criar uma agenda, duas agendas, N agendas e associar essas agendas ao meu job. Você que tem que tomar um cuidado, claro, né, para uma agenda não sobrepor a outra, né, senão você pode ter uma dificuldade para você gerenciar as execuções do job. Uma agenda, ela é feita não somente a partir de uma frequência, de hora, minuto, segundo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso determinar que uma agenda ela seja executada quando o SQL Server a gente inicia. Significa o quê?
que eu digo para o Job, Job, olha, eu vou criar uma agenda dizendo que ela vai tomar uma ação quando o agente do SQL Server iniciar. Então toda vez que você desliga stopa o agente e starta o agente, quando isso acontece, a agenda que está associada a esse evento de iniciar o SQL Server Agent, já direcionada para aquele job, começa a executar um job. Então significa que eu consigo executar um job toda vez que o meu agente é iniciado. Sim, eu posso criar um job que me reporta todos os jobs que estavam em execução antes de estopar o meu agente. E já gravo isso dentro de uma tabela e já disparo um e-mail para o operador, falando, operador, olha, o SQL Agent voltou a iniciar, eu já identifiquei qual eram os jobs que estavam parados, está aqui os jobs, dê uma olhadinha agora, o que você pode fazer. Um exemplo. Posso definir como CPU ociosa, isso é interessante porque assim, eu posso determinar que quando a CPU estiver abaixo de 15% por 5 minutos, quer dizer, passou 5 minutos, durante esses últimos 5 minutos a CPU estava abaixo de 5%, a CPU está ociosa. A CPU está ociosa, dispara um job. Tá? Então eu posso fazer um job, eu sempre quero fazer uma manutenção dentro das minhas tabelas, dos meus bancos, quando a CPU está baixa. Independente de qual horário, se é de manhã, tarde, à noite, a CPU baixou de uso, eu vou lá e faço uma manutenção rapidinho e volto. A CPU baixou de novo, vou lá, faço outra manutenção e volto. Você pode determinar isso quando a CPU estiver ociosa. Definir qual que é a ociosidade de uma CPU é uma propriedade que você coloca no SQL Server Agent. Essa propriedade é definida e é com base nessa propriedade que a agenda toma uma ação. Por exemplo, uma única vez, você pode fazer uma agenda que execute uma única vez. Você precisa fazer uma correção, só que essa correção só pode ser feita domingo às 2 da manhã. E não tem ninguém aqui. Então você pode dizer, olha agenda, você só vai executar uma única vez, domingo, dia tal, a 2 horas da manhã. Acabou a execução, ela não vai ter mais efeito porque a agenda diz que é somente uma vez que executa. Então aqui eu posso definir uma data e uma hora para essa execução. E eu tenho a agenda que é a que se mais utiliza, que é as agendas recursivas. É aquela agenda que executa de tempos em tempos, intervalos em intervalos. Então vamos entrar em detalhes nela para a gente poder entender como é que ela funciona. Uma agenda recursiva, você tem que determinar qual que é a frequência dessa agenda. A frequência é se é uma execução diária, se é uma execução semanal ou se é uma execução mensal. A execução diária é aquela que eu executo todo dia. Todo dia eu vou lá e executo a minha agenda. A semanal é aquela que eu executo somente sábado e domingo, ou somente sexta-feira. E a mensal é aquela que eu executo na primeira semana do mês, somente o último domingo do mês ou o último dia do mês. Um exemplo. Para essa frequência eu tenho que definir intervalos. Então o intervalo pode ser uma hora específica. Significa o quê? Eu quero que execute todo dia às 22 horas. Eu quero que execute sempre domingo ao meio-dia. Eu quero que execute sempre no último dia do mês à meia-noite. Ok? Então eu determino um intervalo específico, uma hora específica dentro da minha frequência. E eu posso definir intervalos. O que significa definir intervalos? Por exemplo, eu quero que o meu backup de log execute todo dia a cada 1 hora. Desde a hora inicial até a hora final. Por exemplo, eu quero que execute backups de log a cada 1 hora, a partir das 6 horas da manhã até as 18 horas. E defino sempre uma data início. Então, este é o overview da agenda, como é que ela funciona, tá? Vamos ver aqui alguns outros conceitos. Esse aqui é um conceito que não está embutido no SQL, mas eu gosto muito de falar, às vezes, quando eu explico, para o desenvolvedor e o DBA ter essa noção. Quando você define uma agenda, você pode definir vários ciclos dentro da minha agenda. Eu vou falar de 3 ciclos aqui. O primeiro ciclo que a gente usa bastante é o ciclo fechado. Quando nós falamos de ciclo fechado, é aquela agenda que sempre está em execução em intervalos regulares e ele não fecha, é um ciclo totalmente fechado. Ele não tem uma hora para acabar nem uma hora para terminar. Seria isso aqui, ó. Por exemplo, executo todos os dias, a cada 1 hora, entre 0 hora e 23 horas e 59.
Veja, é um ciclo totalmente fechado, com intervalo a cada 1 hora. Posso ter os chamados ciclo aberto. O que significa ciclo aberto? Ele não é totalmente fechado, tá? Eu não completo as 24 horas de um dia ou todos os dias da semana, eu só completo uma parte do meu ciclo. Por exemplo, eu quero que execute todos os dias a cada 1 hora, só que é desde as 8 horas da manhã até as 18 horas. No outro intervalo, que seria das 18 horas até as 8 horas do dia seguinte, não há nenhuma execução. Então eu tenho um ciclo aberto. E um outro exemplo de ciclo, chamado ciclo contínuo, que ele é uma mistura do meu ciclo fechado com o meu ciclo aberto, só que em vez de ter um único ciclo total, eu tenho vários ciclos internos que eles ficam fechados. Seria basicamente o seguinte: vamos supor, eu faço uma agenda recursiva para todos os dias, que vai executar, por exemplo, a cada 15 minutos entre 6 e 18 horas. Aí eu fecho com uma agenda. Tá? Aqui não é um processo totalmente automatizado, você vai ter que entender isso antes, desenhar antes e montar diversas agendas para fechar um ciclo contínuo. Um outro exemplo, eu tenho agora uma segunda agenda que vai executar a cada 30 minutos das 18 horas até as 0 horas. Aí a agenda de número 4. E por último, fecho o meu ciclo, fazendo um ciclo contínuo, só que a cada 1 hora, entre 0 hora e 6 horas, isso é a agenda de número 5. Se você perceber, o intervalo ele é fechado. É que eu vou desde as 6 horas da manhã, quando é 15 minutos, até as 6 horas da manhã do dia seguinte, só que com 1 hora. E no meio tem outro intervalo aí de 30 minutos. Só que eu fecho o meu ciclo. Só que cada um desses ciclos, a agenda 3, a agenda 4, a agenda 5, são ciclos abertos. Então, como eu fazer uma união de ciclos fechados com ciclos abertos, eu mantenho aqui um ciclo contínuo e eu consigo definir uma agenda. O interessante é que eu defino aqui dentro um ciclo fechado. Entretanto, para cada parte do meu ciclo eu tenho intervalos específicos. E lembrando que toda essa minha agenda eu sempre vou associar aqui a um job. Então esse aqui é um overview de jobs. Tem alguns detalhes que eu não passei ainda, que durante o curso eu vou passar, mas veja, estamos agregando conhecimentos em cima dos nossos jobs. Então esse aqui é um overview, a apresentação agora. Vamos para a próxima aula, vamos definir alguns processos aí e começar a criar um job a partir de 3 etapas, aí, a partir de 3 passos dentro dele. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.